Principais instrumentos e processos internacionais de que participa o Brasil para o combate à corrupção. O Brasil é parte da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, UNCAC, na sigla em inglês, único instrumento anticorrupção universal legalmente vinculante. Assinada em Mérida, México, e adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, AGNU, em outubro de 2003, pela Resolução 58-4. A Convenção possui atualmente 190 partes, incluindo a União Europeia, UE. O Brasil assinou a UNCAC em dezembro de 2003 e ratificou-a em 2005, sem reservas, tendo-a promulgado no ano seguinte. A Convenção é composta por 71 artigos, divididos em 8 capítulos. Os mais importantes estão reunidos em 4 capítulos e tratam dos seguintes temas: medidas preventivas, penalização, cooperação internacional e recuperação de ativos. São esses os capítulos que requerem adaptações legislativas ou ações concomitantes à aplicação da Convenção em cada país. A Conferência dos Estados-Partes, COS, na sigla em inglês, é o principal órgão de elaboração de políticas da Convenção, apoiando os Estados-partes e signatários em sua implementação da UNCAC e dando orientação política ao Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime UNODC, na sigla em inglês, para desenvolver e implementar atividades anticorrupção. A implementação efetiva da Convenção na legislação nacional pelos Estados-partes é avaliada através de um processo de revisão por pares, o Mecanismo de Revisão da Implementação, IRM, na sigla em inglês. O Brasil, até o momento, passou por 2 ciclos de revisões. O primeiro referente aos capítulos 3º, Penalização e Aplicação da Lei, e 4ª, Cooperação Internacional da Convenção, ocorreu em 2011 e teve o México e o Haiti como países revisores. O segundo, referente aos capítulos 2º, Medidas Preventivas, e Recuperação de Ativos, ocorreu em maio de 2022, tendo México e Portugal como revisores. Em 2023, no contexto da celebração dos 20 anos da UNCAC, a primeira conferência global sobre a utilização de dados para a melhoria da mensuração da corrupção foi realizada em Viena. O ministro da Controladoria Geral da União, CGU, Vinícius de Carvalho, participou do evento, que foi organizado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime UNODC e pela Academia Internacional Anticorrupção, IACA. O tema tem como antecedentes uma resolução de 2019, adotada pela COS da UNCAC, sobre mensuração da corrupção. No âmbito do G20, também foi elaborado um compêndio de boas práticas sobre mensuração da corrupção, em 2021. O assunto também é tratado pelo Programa Global de Mensuração da Corrupção da IACA. Para apoiar os esforços dos Estados-partes em implementar plenamente a Convenção, o UNODC oferece assistência técnica em várias áreas temáticas relacionadas à corrupção, tais como prevenção, educação, recuperação de bens, integridade no sistema de justiça criminal, etc. Ainda no âmbito da ONU, a 32ª Sessão Especial da AGNU, UNGAS, na sigla em inglês, em junho de 2021, teve a corrupção como tema. O Brasil também assinou e ratificou em 2000 a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE. Criada em 1997, a Convenção possui 45 partes, incluindo todos os membros da OCDE mais Argentina, Brasil, Bulgária, Peru, Romênia, Rússia e África do Sul. O principal objetivo da Convenção é prevenir e combater o delito de corrupção de funcionários públicos estrangeiros na esfera de transações comerciais internacionais. A Convenção trata, majoritariamente, da adequação da legislação dos Estados signatários às medidas necessárias à prevenção e combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros no contexto do comércio internacional. Foi o primeiro instrumento internacional anticorrupção focalizado no lado da oferta do suborno. De acordo com a própria OCDE, após a entrada em vigor da Convenção, houve um incremento no número de investigações e condenações nos Estados-partes pelo cometimento de atos de corrupção de funcionários públicos estrangeiros. A Convenção determina que os Estados signatários criminalizem o oferecimento, a promessa ou a concessão de vantagem indevida, pecuniária ou de qualquer outra natureza, a funcionário público estrangeiro que direta ou indiretamente, por meio de ação ou omissão no desempenho de suas funções públicas, realize ou dificulte transações na condução de negócios internacionais. A Convenção dispõe ainda sobre a responsabilização de pessoas jurídicas.
Para garantir a eficácia dos termos da Convenção, os Estados realizam uma avaliação por pares de maneira sistemática, coordenada pelo Grupo de Trabalho GT, sobre suborno em transações comerciais internacionais da OCDE, responsável por monitorar a adoção de medidas para a implementação da Convenção nos países signatários. Esse GT foi criado em maio de 1994 pelo Comitê sobre Investimento Internacional e Empresa Internacional da OCDE. É composto por especialistas na matéria e se reúne 4 vezes por ano, em Paris, para monitorar o cumprimento da Convenção em todos os Estados-partes. Em outubro de 2023, foi publicado o relatório final da 4ª fase de avaliação da situação do Brasil, em que a OCDE destaca parcerias, a reestruturação da CGU, criação da Secretaria de Integridade Privada e investigações de suborno estrangeiro, mas também faz recomendações em matéria de suborno estrangeiro e avaliou que faltou imparcialidade ao juiz e aos promotores envolvidos na Lava Jato. Em seu relatório sobre a situação do Brasil em termos de integridade pública, no âmbito do Grupo de Trabalho de Altos Funcionários sobre Integridade Pública, SPIO, na sigla em inglês, a OCDE aponta que o país avançou com a criação do Sistema de Gestão Ética do Poder Executivo Federal, integrado por comissões como a Comissão de Ética Pública vinculado à Casa Civil, bem como a Secretaria de Transparência e Prevenção à Corrupção, ligada à CGU, que implementou um programa de integridade em 2017. No entanto, a organização indicou também desafios, como riscos de sobreposição entre Casa Civil e CGU e entre as diretorias de promoção de integridade e de prevenção da corrupção, da CGU. O G20 criou, na Cúpula de Toronto 2010, um GT sobre cooperação internacional, transparência, recuperação de ativos e integridade, GT Anticorrupção. Dele participam, de modo permanente, os integrantes do G20, a Espanha, Singapura e a Suíça. Os temas de competência do GT vêm sendo, ademais, objeto de declarações de líderes, estudos, relatórios e diretrizes do G20. O GT é presidido pela presidência rotativa do G20. A cada ano, ele origina princípios, diretrizes e análises específicas para países, além de formular planos de ação plurianuais, em geral, bienais que seguem a moldura estratégica de Pittsburgh. Essa moldura estabelece que os planos devem, no mínimo, encorajar as partes a ratificar a UNCAC, a participar do GT da OCDE, e a cooperar com a sociedade civil e empresarial. O GT incentiva a adoção de códigos de conduta, bem como medidas de fomento à transparência e integridade e de combate à lavagem de dinheiro e ao suborno, por meio de legislações internas. Para tanto, o GT coopera com entidades como o Banco Mundial, o Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI, o B20, Comunidade Empresarial, e o C20, Sociedade Civil. O atual Plano de Ação Anticorrupção do G20 de 2022 a 2024 estabeleceu uma agenda baseada em 3 pilares. Primeiro, a implementação dos compromissos do G20, como a utilização do relatório de prestação de contas para aprofundar a implementação de leis domésticas aderentes aos objetivos do G20. Segundo, o fomento a parcerias e à competição, por meio de medidas como trocas de informações entre especialistas e o estímulo à concorrência em compras públicas. Terceiro, a identificação de novos desafios, como a necessidade de criar indicadores para mensurar a corrupção, de aprofundar a compreensão da ligação entre gênero e corrupção, e de prevenir o uso de fluxos de comércio e investimento em favor da corrupção. No âmbito da Organização dos Estados Americanos, OEA, a Convenção Interamericana contra a Corrupção, 1996, prevê medidas para a prevenção, detecção, investigação e punição de atos de corrupção, bem como para a recuperação dos lucros da corrupção. Esse instrumento definiu corrupção de uma forma abrangente, corrupção ativa e passiva direta e indireta, e serve de base para processos de extradição de indivíduos envolvidos em atos de corrupção, inclusive nos casos em que os Estados-partes possuam tratados bilaterais de extradição. A convenção foi ratificada por 34 estados, com exceção de Cuba, e o Brasil fez uma reserva, artigo 11, 1c, ao depositar seu instrumento. A autoridade brasileira encarregada pelo tema é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Resolução 1784/2001 da Assembleia da OEA, AG-OEA, estabeleceu, por sua vez, o mecanismo de monitoramento de implementação da Convenção de 1996 consagrado em seu anexo, Relatório de Buenos Aires.
Esse anexo estabelece que o mecanismo de seguimento da implementação da Convenção Interamericana contra a Corrupção, MESICIC, é integrado pelos Estados-partes, sendo composto por 2 órgãos, a Conferência dos Estados Político que publica as diretrizes para a cooperação hemisférica, e o Comitê de Especialistas Técnico, que afere a implementação da Convenção contando para tanto com a cooperação dos Estados, que preenchem voluntariamente formulários enviados pelo Comitê. O Comitê remete seus relatórios à Conferência que os publica. Em 2018, por exemplo, o relatório do Comitê sobre o Brasil aferiu a implementação de disposições da Convenção relativas a itens como contratação de funcionários públicos e proteção de denunciantes. *Westleblovers*, temas que foram objeto de uma lei de 2016 que extinguiu cargos de confiança e de um projeto de lei, respectivamente. O MESICIC está em sua 6ª rodada, e o Brasil deverá ser monitorado entre 2024 e 2025 no âmbito dessa rodada. A Cúpula das Américas de Lima 2018, além disso, em sua declaração de líderes, reafirmou o compromisso hemisférico com a governança democrática, a proteção de denunciantes, a transparência, o estímulo a sistemas íntegros de financiamento de campanhas, a cooperação contra a lavagem de dinheiro e o desenvolvimento de sistemas de contratação pública idôneos. Por meio da decisão número 2902, o Conselho Mercado Comum, CMC do Mercado Comum do Sul, Mercosul, referendou, entre outros acordos, os acordos número 17 de 2002 e número 18 de 2002, sobre combate à corrupção nas fronteiras entre os Estados-partes do Bloco e entre os Estados-partes, a Bolívia e o Chile, respectivamente, adotados na 22ª reunião de ministros de interior do Mercosul, da República da Bolívia e da República do Chile. A decisão número 21 de 2019 do CMC, por sua vez, orientou o Grupo Mercado Comum, GMC, a estabelecer um plano de ação de combate à corrupção, com mecanismos de cooperação técnica e jurídica, bem como troca de informações e de experiências. O mandato para a elaboração desse plano foi anunciado pelos Estados-partes em comunicado conjunto da Cúpula do Vale dos Vinhedos, 2019, ao término da presidência *pro tempore brasileira. Na LX Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, realizada em Montevidéu, em 2021, os países do bloco adotaram o Acordo do Mercosul para a prevenção da corrupção no comércio e nos investimentos internacionais. Esse projeto, aprovado pelo CMC em abril de 2022, busca padronizar o tratamento conferido ao combate à corrupção em transações internacionais e faz referência a instrumentos do bloco, como o Protocolo de Las Lenans. Esse acordo foi efetivamente assinado em 6 de julho de 2022, mas foi ratificado somente pela Argentina até dezembro de 2023. Sua vigência ocorrerá 60 dias após a ratificação do tratado por ao menos 2 de seus signatários. Entre os países do BRICS, destaca-se o GT sobre combate à corrupção 2015, sendo presidido por cada presidência de turno do agrupamento. Esse GT foi relembrado no comunicado emitido durante a primeira reunião ministerial sobre corrupção de 2022 dos BRICS. Nele, as partes reconhecerem a UNCAC como moldura fundamental sobre o tema do combate à corrupção, em eixos como paraísos fiscais, recuperação de ativos e cooperação internacional. Nesse comunicado, as partes também reiteraram o compromisso com medidas como a troca de informações, compartilhamento de boas práticas, desenvolvimento de mecanismos internos de controle, adoção de medidas civis, administrativas e penais de prevenção e punição de atos de corrupção, bem como implementação dos padrões do GAFI para combate ao terrorismo e à corrupção. Em 2022 teve lugar, ainda, um workshop sobre combate à corrupção, que reuniu 60 participantes de governos, empresas e instituições de ensino dos países do BRICS. Nesse evento, debateu-se a interface entre os temas do combate à corrupção e do desenvolvimento econômico. Na comunidade dos países de língua portuguesa CPLP se destaca a Rede de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro criada por decisão unânime dos Procuradores-Gerais no 16º Encontro de Procuradores-Gerais da CPLP, que ocorreu em Brasília 2018. Seus objetivos são favorecer o intercâmbio de informações entre os ministérios públicos sobre legislações e iniciativas nacionais, fomentar a estruturação de um quadro normativo e institucional para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro nos países da comunidade, e estabelecer pontos de contato e encontros periódicos no âmbito da rede com o objetivo de discutir temas específicos.
A coordenação da rede é assegurada pelo ponto de contato do Ministério Público do Brasil. No que diz respeito à cooperação entre América Latina e Caribe, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, costuma organizar reuniões ministeriais e emitir declarações sobre luta contra a corrupção. A 5ª reunião de ministros e altas autoridades de prevenção e luta contra a corrupção foi realizada no México, em 2021. Índices de corrupção. Corruption Perception Index, CPI. Desde 1995, a Transparência Internacional publica o relatório anual Corruption Perception Index CPI, que ranqueia 180 países e territórios pelo nível percebido de corrupção no setor público, de acordo com especialistas e empresários. O ranking baseia-se em 13 fontes de dados independentes e varia de 0, muita corrupção, a 100, pouca corrupção. No último CPI 2021, a média ficou em 43/100, sendo que 2/3 dos países ficaram abaixo dos 50/100. Enquanto 25 países melhoraram suas médias, 23 pioraram. O Brasil, 68, e outros 130 países mantiveram suas médias. Desde 2012, 27 países tiveram suas piores médias. A região com a maior média foi a Europa Ocidental e a UE 66, enquanto a África Subsaariana teve a menor média 33, com 44 dos 49 países ainda com médias abaixo de 50/100. No mesmo lugar que o Brasil no ranking 96ª posição, estão Argentina, Indonésia, Lesoto, Sérvia e Turquia. No CPI 2021, os primeiros países são Dinamarca, Finlândia e Nova Zelândia, cada um com uma pontuação de 88. Noruega, 85, Singapura, 85, Suécia, 85, Suíça, 84, Países Baixos, 82, Luxemburgo, 81, e Alemanha, 80, completam os 10 primeiros colocados. Países que enfrentam conflitos armados ou que apresentam governos autoritários tendem a obter as notas mais baixas, como Venezuela, 14, Afeganistão, 16, Coreia do Norte, 16, Iêmen, 16, Guiné Equatorial, 17, Líbia, 17, e Turcomenistão, 19. Alguns países merecem destaque, como a Armênia, Angola e Coreia do Sul, que subiram, em relação ao CPI 2017, respectivamente, 14, 10 e 8 posições no ranking . Em contrapartida, Venezuela, Honduras, Nicarágua e Canadá perderam, respectivamente, 4, 6, 6 e 8 posições. O CPI 2021 evidencia uma correlação positiva entre corrupção e autoritarismo. Os resultados mostram que em países onde há maior proteção das liberdades civis e políticas, a corrupção geralmente é menor. As liberdades de associação e expressão são fundamentais para um mundo livre da corrupção. Do mesmo modo, o relatório evidencia que a proteção dos direitos humanos é outra faceta crucial na luta contra a corrupção, pois os países que violam liberdades civis possuem geralmente as menores médias. O CPI de 2022 revelou que 95% dos países fizeram pouco ou nenhum progresso no combate à corrupção desde 2017. A média global permanece inalterada em 43 pelo 11º ano consecutivo, e mais de 2/3 dos países têm sérios problemas de corrupção, com pontuação abaixo de 50. A Dinamarca, 90, lidera o índice de 2022, seguida de perto pela Finlândia e Nova Zelândia, ambas com 87. Sudão do Sul, 13, Síria, 13, e Somália, 12, todos envolvidos em conflitos prolongados, permanecem no final. Ao todo, 26 países, entre eles o Reino Unido, 73, o Catar, 58, e a Guatemala, 24, estiveram todos em mínimos históricos nesse ano. Ademais, o CPI de 2022 indica que desde 2017, 10 países diminuíram significativamente em suas pontuações. Os declínios mais significativos são Luxemburgo, 77, Canadá, 74, Reino Unido, 73, Áustria, 71, Malásia, 47, Mongólia, 33, Paquistão, 27, Honduras, 23, Nicarágua, 19, e Haiti, 17. 8 países melhoraram durante o mesmo período: Irlanda, 77, Coreia do Sul, 63, Armênia, 46, Vietnã, 42, Maldivas, 40, Moldávia, 39, Angola, 33, e Uzbequistão, 31.
A combinação de corrupção, autoritarismo e retração econômica tem se mostrado especialmente volátil no Brasil, 38, onde, segundo o documento, o mandato do presidente Jair Bolsonaro foi marcado pelo desmantelamento de estruturas anticorrupção, uso de esquemas corruptos para favorecer aliados e angariar apoio político no legislativo, desinformação e ataques ao espaço cívico. O documento recorda que em janeiro de 2023, depois que o ex-presidente Bolsonaro perdeu a candidatura à reeleição, seus apoiadores lançaram um ataque violento contra o Parlamento, o Supremo Tribunal Federal, STF, e o Palácio Presidencial, ameaçando a vida de policiais e jornalistas e vandalizando prédios, com o objetivo de interromper a transição pacífica do poder ao recém-impossado presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Global Corruption Index, GCI. Elaborada pela empresa Asterisco Global Risk Profile Asterisco e abrangendo 196 países. A quarta edição do Asterisco Global Corruption Index Asterisco, GCI, mostra a exposição ao risco de corrupção proveniente tanto do setor público quanto do privado. O GCI conta com vários métodos de coleta de dados que refletem a variedade de formas disponíveis para estimar a corrupção. Esses métodos incluem tanto dados obtidos através de pesquisas, de percepção, de experiência, quanto dados concretos coletados a nível nacional ou supranacional. O GCI também inclui questões relacionadas a crimes de colarinho branco e mais especificamente à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. O processo de agregação converte todos os dados em uma escala de 0 a 100. Onde 0 representa o menor risco de corrupção e crimes de colarinho branco, e 100 corresponde ao maior risco de corrupção e crimes de colarinho branco. Os 10 países mais bem colocados no GCI 2021 foram Finlândia, Noruega, Nova Zelândia, Dinamarca, Suécia, Estônia, Austrália, Reino Unido, Islândia e Irlanda. Os últimos 10 países no asterisco ranking asterisco foram Eritreia, Venezuela, Burundi, Somália, Sudão do Sul, República Democrática do Congo, RDC, Iêmen, Líbia, Síria e Coreia do Norte. A média mundial foi 46,1. A Europa possui a melhor média, 29,7, enquanto a África detém a pior, 58,8. As demais regiões obtiveram as seguintes médias: Oceania, 39,6, América do Norte, 43,6, América do Sul, 47, e Ásia, 50,4. O Brasil subiu 5 posições em relação ao GCI 2020 e ficou com uma média de 42,98, ocupando a 80ª posição no asterisco ranking asterisco dos países. Entre os países da América do Sul, o Brasil ocupa a 6ª colocação, atrás de Uruguai, Chile, Argentina, Colômbia e Equador. No GCI 2022, os países mais bem colocados foram Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Estônia, Nova Zelândia, Países Baixos, Islândia, Austrália e Irlanda. Os menos bem colocados foram Afeganistão, Venezuela, Guiné Equatorial, Líbia, Eritreia, Sudão do Sul, Iêmen, RDC, Coreia do Norte e Síria. O Brasil ficou na 81ª posição com média de 43,68.